Quanto de dinheiro que eu preciso ter para atingir a minha liberdade financeira? É disso que vamos falar hoje. Hoje você vai saber do quanto que você precisa para atingir sua liberdade financeira. Então, beleza. Antes de tudo, nós precisamos saber o que é a liberdade financeira. E antes de saber o que é a liberdade financeira, nós precisamos saber de alguns conceitos. Na nossa vida, no nosso planeta Terra, nós temos duas formas de renda. Existem duas formas de renda. A primeira é a renda passiva e a outra é a renda ativa. O que é cada um? A renda ativa é quando eu trabalho e com o fruto desse meu trabalho eu ganho um dinheiro. Essa aqui é a renda ativa. E a renda passiva é quando eu tenho um dinheiro, eu invisto esse dinheiro em alguma coisa. E aí essa alguma coisa começa a rentabilizar esse dinheiro para mim. E essa é a renda passiva, quando o dinheiro vai trabalhar para mim e não eu trabalhar para ter dinheiro. Pegou a visão? Então, tendo em mente do que é a renda passiva, a liberdade financeira é quando eu consigo sustentar todas as minhas despesas mensais apenas com a rentabilidade que eu tenho dos meus investimentos. É quando a minha renda passiva cobre todos os meus gastos. Então, primeiramente, para nós chegarmos a uma conclusão de quanto que nós precisamos de ter, então, para chegar nessa conclusão, primeiramente, nós precisamos entender que quando eu vou investir em alguma coisa, eu vou colocar um montante de dinheiro e a rentabilidade vai ser uma fatia que vai ser criada a mais e vai voltar para mim. E aí, com essa pequena fatia, que é a renda passiva, vai ser o protagonista que vai sustentar a minha vida financeira, as minhas despesas e tudo mais. E agora que você já sabe o que é a liberdade financeira, quanto de dinheiro eu preciso juntar para que essa rentabilidade para mim sustente todas as minhas despesas? Essa é uma boa pergunta e nós vamos fazer esse cálculo aqui agora. Então, primeiramente, nós precisamos saber de quanto que nós precisamos. Então, vamos supor uma ideia de que para eu me sustentar, eu quero ter uma renda passiva de R$5.000 por mês. É bom, né? R$5.000. Beleza, eu quero ganhar R$5.000 por mês. Se eu quero ganhar R$5.000 por mês, significa que eu tenho que rentabilizar R$60.000 por ano. Beleza, agora eu sei que eu preciso de R$60.000 por ano. Toda rentabilidade tem que dar R$60.000 por ano. E aí, para nós sabermos do tanto que a gente precisa juntar para ter essa rentabilidade, nós usamos a fórmula de juros simples. A fórmula de juros simples é a seguinte: é os juros, que no caso é a rentabilidade, igual ao capital, que é o que eu quero descobrir, que é o tanto que eu quero juntar, vezes a taxa de juros, vezes um determinado período. Então, vamos colocar essa fórmula na nossa situação. Os juros, no caso, eu preciso de R$60.000 por ano. Então, 60.000 igual ao capital, que eu não sei ainda o tanto que eu preciso juntar, que é o que nós precisamos saber, vezes, vamos supor que a taxa de juros que eu quero ter sobre o valor seja de 6% ao ano. É uma taxa normal, não tão difícil, não tão fácil. 6% ao ano e vezes um certo período, que no caso é um ano. Um ano eu quero ter os 60.000. E aí, resolvendo essa fórmula, nós chegamos na conclusão que eu preciso de R$1 milhão para ter essa liberdade financeira, para rentabilizar isso. Beleza, agora que nós chegamos nessa conclusão, nós temos que seguir essa trajetória de juntar esses R$1 milhão. Agora vamos traçar esse percurso aqui de chegar a R$1 milhão. E a forma mais eficaz de fazer isso não é eu todo mês colocar um dinheiro debaixo do colchão. Mas sim, a forma mais eficaz é eu colocar esse dinheiro em investimento, todo mês eu colocar uma quantia de dinheiro. Então nós precisamos saber quanto eu preciso juntar todo mês a uma certa taxa de juros e a um determinado período para eu chegar nesse 1 milhão. E para isso nós usamos a fórmula de juros composto com aporte mensal.
Isso significa que todo mês que passa eu vou colocando dinheiro nesse investimento. Vamos à fórmula. E a fórmula é o valor futuro, que é 1 milhão, que eu quero saber, igual ao valor do aporte, que é o tanto que eu vou colocar mensalmente, que eu ainda não sei, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros ao mês elevado a um determinado tempo, ao mês. E tudo isso menos 1 e dividido tudo pela mesma taxa de juros. Então vamos lá, vamos colocar na nossa situação para facilitar um pouco mais isso. Então, o meu valor futuro que eu quero ter é de 1 milhão de reais. E aí, o meu valor de aporte mensal, eu ainda não sei, é o valor que eu quero descobrir, vezes, abre parênteses, 1 mais 0,005. 0,005 é 6% em um mês. 6%, 6 por 100. Entendeu? E aí, elevado a um determinado período. Vamos supor que eu quero chegar nesses 1 milhão em 15 anos. Então, seria 180 meses. Menos 1, e tudo isso dividido a 0,005. E aí, botando essa fórmula na nossa situação, eu descubro que para eu chegar em 1 milhão de reais daqui a 15 anos, a uma taxa de juros de rentabilidade de 6% ao ano, eu precisaria colocar todo mês cerca de R$ 3.448,28. Mas esse valor ele depende muito. Se a minha taxa de juros for maior, esse valor que eu preciso colocar mensalmente é menor. E também, se o período que eu for investir, que eu quero investir, é maior, for mais de 15 anos, esse valor de aporte mensal também vai diminuir. E no caso do aporte mensal também, se eu colocar mais do que isso por mês, o tempo que eu vou chegar nesse 1 milhão vai ser menor. Então beleza, eu sei que eu preciso de R$ 3.448,28 colocados todo mês durante 15 anos a uma taxa de 6% ao ano para chegar no 1 milhão. Beleza, vamos supor na situação que eu cheguei lá nos meus 50 anos e eu cheguei nessa meta, eu cheguei nos meus 1 milhão de reais. E aí, agora que eu cheguei nesses 1 milhão de reais, eu não quero gastar ele, eu não quero que ele rentabilize para mim. Eu ainda trabalho e eu consigo me sustentar ainda. Então, eu quero deixar esse dinheiro lá livre por mais 5 anos. E claro, sem eu aportar todo mês, eu colocar dinheiro lá todo mês. Só deixar lá rolando por 5 anos. E aí, daqui a 5 anos, quanto que eu vou ter de dinheiro? É uma boa pergunta. E para isso nós usamos a fórmula de juros compostos. A fórmula de juros compostos é a seguinte, é o montante, que é o capital todo que eu vou ter no final da história, depois desses 5 anos, igual ao capital, que no caso é os 1 milhão que eu tenho, vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa fixa, que no nosso caso vai ser de 6% ao ano, e elevado a um determinado período, que no caso, esse período é 5 anos. Então, aplicando toda essa fórmula, no nosso caso, se eu deixar 1 milhão de reais lá rendendo sem eu mexer, as taxas de 6% ao ano durante 5 anos, eu vou ter cerca de R$ 1.338.225. E aí, se depois desse período eu decidir começar a ter essa rentabilidade passiva e pegar para mim, eu não vou ter só 5 mil de rentabilidade, mas por esse montante todo ser de 1.300.000 e não 1 milhão, eu vou chegar a receber cerca de R$ 6.691,13. E o que nós podemos tirar disso como conclusão? O que vai fazer eu chegar nessa liberdade financeira mais rápido vai ser o período de tempo que eu vou colocando um determinado valor. Quanto maior essa linha de tempo, maior vai ser a minha lucratividade sobre isso. E também o que vai contar muito vai ser o valor que eu vou colocando a cada mês. Por quê?
Porque tudo isso ele rende sobre juros compostos. E o que é o juros composto? Juros compostos é conhecido como juros sobre juros. Vamos supor que eu tenho R$100 e aí eu tive uma rentabilidade de 10%. Ou seja, no final dessa história eu fiquei com R$110. No mês seguinte, se eu ter essa rentabilidade de R$10 de novo, esses R$10 não vai incidir nos R$100, mas sim nos 110. Então, esses juros está agindo sobre os juros. Compreendeu? Mas para facilitar essa sua situação, a galera do Simples preparou uma planilha para você que vai facilitar para você tirar essa sua própria conclusão na sua situação. Basta só você colocar as informações lá, taxa de juros, o valor que você quer e tudo mais, e ele vai fazer o cálculo tudo certinho para você. É só acessar aqui na descrição. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve para mais próximos vídeos e ative o sininho. Meu nome é Eric, esse é o Simples ADM e seja bem-vindo ao meu canal.